Olá pessoal, essa é a nossa quarta semana. Essa aula hoje é um pouquinho mais longa do que as outras, porque trata de um tema extremamente importante para quem quer ser gestor escolar, que é o tema da liderança. Muito bem, vamos lá para a gente poder render. Premissa da gestão, né? A gente tem que ser capaz de analisar, de refletir, de avaliar tudo que está na nossa volta, né? A gente tem que ter o que a gente chama de visão holística. Holus é latim, é a visão do todo. Na indústria se usa esse mesmo termo como visão sistemática, ou visão sistêmica, perdão. A visão sistêmica e visão holística são sinônimos aqui. Visão sistêmica é usada para a indústria, visão holística é usada para o setor de serviços, que é o nosso caso. Então, a gente tem que ter a visão do todo, entender que as coisas se afetam e que as pessoas afetam umas às outras, a estrutura, o clima, o ambiente externo também afeta as pessoas que trabalham. Não tem aquela história da pessoa deixar os problemas em casa e vir para a organização achando que os problemas de casa não vão afetar dentro da organização. E também não se iludam. A parte dentro da organização também afeta nossas relações em casa. A gente não tem uma máscara como se queria antigamente que as pessoas tivessem. Não é possível separar um do outro. Então, nossa principal habilidade enquanto gestores é a nossa habilidade em ouvir, em dar feedback. Aprendam uma coisa, feedback não precisa ser algo negativo. Feedback também pode ser para coisas positivas. As pessoas adoram, vou te dar um feedback. Eu tenho verdadeira irritação quando alguém me usa essa expressão dessa maneira. E aí parece que feedback só é para crítica. Eu aprendi ao longo do tempo, como gestor, que a pior coisa que você pode fazer é chamar alguém na tua sala para dar o tal do feedback. Se a gente faz isso todas as semanas, dizendo como as pessoas estão indo, o que precisa ser melhorado, eu nunca preciso chamar lá na minha sala. Por quê? Porque eles já sabem que rumo tem que tomar, não deixei a coisa desandar para depois melhorar. É como se estivesse na minha casa. Se o meu filho está fazendo alguma coisa errada, eu não espero uma semana para falar. Eu falo, cara, não dá para ser por esse caminho, tem que ser por esse. Né? Então, quanto mais a gente fizer isso, menos horrorizadas ou amedrontadas elas vão ficar com o feedback. Outra coisa que eu aprendi tomo lá um grupo de pessoas e tem uma que está menos comprometida que as demais. Em vez de eu chamar aquela pessoa para a minha sala e dizer que ela não está rendendo como as outras rendem e que eu estou de olho nela, que isso vai criar um ambiente horroroso, ela vai sair de lá me odiando e com razão, mesmo que eu esteja certo, o macete é o seguinte, vocês usem se quiserem, comigo funcionou depois que eu aprendi a usar. Olha, eu estou com um problema nos meus indicadores, eu não estou conseguindo gerar mais retenção de aluno aqui nessa turma e eu preciso da tua colaboração para melhorar esse indicador. Eu sei que você tem todo o conhecimento para me ajudar. O que eu vou fazer com isso? A pessoa vai ficar surpresa porque ela vai estar esperando receber um esporro, mas ao contrário eu estou dizendo, olha, o problema sou eu preciso da tua ajuda. E ela sai de lá uma outra cabeça, né? Dizendo, olha, ele me enxerga dessa maneira. E a pessoa começa a colaborar. Põe na cabeça de vocês que tem gente que tem problemas de conduta. Essas pessoas, nem Madre Teresa de Calcutá dá certo. Tá? Quando o problema é ético, vocês não vão conseguir resolver. Mas quando é comportamental, atitudinal, muitas vezes vocês conseguem resolver. As pessoas às vezes estão num local e fazendo uma atividade que as deixem, que elas são infelizes fazendo. De repente você as colocou para fazer uma determinada tarefa, mesmo que tenha sido concurso público, que não é o perfil daquela pessoa. E de repente você colocando ela em outro lugar, ela vai ser mais feliz. Agora, quando a pessoa tem problema de caráter, aí gente, não tem o que fazer. Livrem-se. Deem um jeito de fazer a pessoa ser feliz em outro lugar. Certo? Extremamente importante vocês delegarem, estimularem, recompensarem as pessoas. Né? A equipe ela fica mais feliz quando ela é percebida, ela é reconhecida pelos demais membros. A liderança só existe quando a gente consegue resultado através das outras pessoas. E o nosso discurso tem que ser igual à nossa prática. Aí vai uma outra dica que eu aprendi nesses 30 e poucos anos de empresa privada e outro tanto de academia. O bom líder não é aquele que simplesmente lidera, é aquele que faz as perguntas certas. Se a gente faz uma pergunta certa, a pessoa vai buscar a resposta
e vai se convencer sozinha. Você não vai precisar convencê-la. Você fez uma pergunta que ela acaba, dentro da cabeça dela, analisando as possibilidades e encontrando a melhor solução. E ela vai executar porque foi ela que criou a solução. E eu devo fazer isso no meu dia a dia. Eu não posso exigir de alguém alguma coisa que eu mesmo não faça para mim. Tá? Existem, basicamente, 3 tipos de autoridade. E com o tempo, existe um outro tipo de liderança que é um conjunto dessas 3 aqui, que é a autoritária, a democrática, a liberal, ou também chamada de laissez-faire, que eu gosto de chamar de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vamos ver cada uma delas rapidamente. A liderança autoritária, eu determino como as coisas devem ser feitas. Eu sou absolutamente personalista nos meus elogios, eu sei quem eu quero no meu entorno, os demais eu quero distância, eles até nem ficam perto de mim. As pessoas só trabalham quando eu estou perto, senão elas não trabalham. Muitas vezes eu sou grosseiro na forma de falar e de uma forma geral, essas pessoas estão tensas e frustradas porque eu não quero criatividade de ninguém. A criatividade é só minha enquanto líder. As consequências no grupo, então, não existe amizade, apenas trabalho e execução de tarefas. E quando ele se ausenta ou ela se ausenta, há uma tendência das pessoas se tornarem disciplinadas porque elas só executam na presença daquele líder autoritário. A liderança laissez-faire, ou liberal, é aquela em que todo mundo tem liberdade para tomar decisão. O líder no dia a dia não está. Ele bota o paletó lá e vai para a reunião, vai para não sei aonde, sai. Ele não diz quais são os objetivos, ele não é claro aonde as pessoas querem chegar ou devem chegar. E quando acontece alguma coisa de errado, esse líder, geralmente ele não toma para si a responsabilidade. Por quê? Porque ele entende que as pessoas não aproveitaram a liberdade que ele ou ela deu. Isso significa que não há uma coesão no grupo, né? Ninguém fica muito feliz trabalhando com um líder desse. O líder democrático é aquele que distribui as tarefas de acordo com a decisão do próprio grupo, ele reúne bastante as pessoas, ele é muito receptivo à espontaneidade das pessoas, extremamente preocupado que as pessoas tenham iniciativa e queiram mostrar suas opiniões. A consequência, é claro, é um grupo hiperfeliz, né? Os elogios acontecem com muito mais frequência que as críticas, então a coisa funciona de uma forma legal. Bom, qual desses estilos é o melhor? Vocês vão provavelmente, depois de tanto blá blá blá, meu aqui, vão dizer que o democrático é o melhor. Mais ou menos. Se o navio estiver afundando e a sua vida depender de alguém que te diga como se salvar, você vai querer discutir com um líder democrático ou vai preferir um líder autoritário que te diga o que fazer? Se o seu trabalho exige criatividade, gostaria de um líder que te controlasse, ou seja, um autoritário, suas idas ao banheiro ou ao cafezinho, ou prefere um liberal que te dá liberdade para pensar e criar? Se você e seus colegas estão prestes a implementar grandes mudanças na forma de trabalhar, gostariam de discutir mais profundamente o assunto com um líder democrático ou preferem um autocrático que ordene e não discuta? Então, para isso foi criado o líder situacional. O líder situacional é que, de acordo com a situação, ele assume uma postura. Em empresas que estão nascendo, escolas que estão sendo implementadas, eu preciso de ter alguém autoritário, alguém que determine, porque está nascendo aquilo. É preciso que alguém tome as rédeas. Está em crise, é preciso que alguém tome as rédeas. As coisas estão funcionando e tem tempo, líder democrático. O trabalho envolve criatividade, envolve necessidade de não ficar preso a um horário de 8 a 5, a pessoa funciona melhor na madrugada, eu preciso de um líder liberal, um líder laissez-faire, certo? O que vocês têm que fazer? Inspirem-se nos líderes que vocês já tiveram ao longo da vida, vejam qual é o modelo que os deixou mais feliz e tentem adaptar isto para a realidade de vocês. Mas a minha dica é, tentem ser o mais situacional possível. Não dá para mim para largar tudo, porque depende muito de maturidade das pessoas. E pessoas maduras não quer dizer pessoas com mais idade. Às vezes, pessoas mais jovens são mais maduras do que muitas que estão por aí, com mais idade, certo? O bom líder, ele foca nas pessoas. O bom líder comunica-se bem. O bom líder se interessa pelo lado pessoal das pessoas. E não é se meter na vida, não, sabe? É se preocupar que as coisas estejam indo bem. Ele oferece o ombro amigo. Assuma as suas responsabilidades, né? Aprenda com o erro e não transfira o seu erro para outros. O líder que transfere
o seu erro para outros subordinados, não é líder, ele é chefe. E para isso existe uma teoria da psicologia chamada teoria da dissonância cognitiva. A teoria da dissonância cognitiva, que é o tema do nosso fórum, ele diz o seguinte: quando a gente tem consciência de que alguma atitude que a gente teve ou ação não foi a adequada, o nosso cérebro nos causa sofrimento. E para aliviar essa tensão, a gente simplesmente decide que aquela não foi uma posição minha. Eu não acredito que eu tenha feito isso, foi outra pessoa. Então, basicamente, a dissonância cognitiva diz o seguinte: quanto mais sofrido eu estou, quanto mais responsável eu me sinto por algo, maior a dissonância que eu sofro. E quanto mais dissonância eu sofro, mais sentido eu tento buscar incoerência. E eu tento, inclusive, buscar atitudes para justificar aquele ato que estava errado, mas eu não consigo admitir. Então, esse choque que dói na gente faz, por exemplo, que quando a gente minta, a gente desvia o olhar, porque a gente não consegue encarar o outro, né? Encarar o nosso interlocutor. E aí o cérebro da gente começa a buscar subterfúgios. Um desses é olhar para o lado, né? E como a gente faz? A gente elimina esse sofrimento mental jogando mentiras ou jogando a culpa daquele erro que foi nosso em outro. Basicamente, quando você é chefe, você comete erros. Mas como esse erro me causa sofrimento e eu sou chefe, eu boto a culpa nos outros. Eu não assumo que aquilo lá inicialmente aconteceu por minha causa. Isso acontece, tenho certeza, na vida de vocês. Vida saudável. Como é que eu faço para as pessoas terem uma vida saudável? Variedade de tarefas realizadas. Nós já falamos sobre isso na Cultura e Clima. Ambiente de trabalho seguro. Renda para si e para a família. Propósito no produto ou serviço. Felicidade e satisfação. Engajamento e envolvimento positivos. Sensação de bom desempenho e de atingir os objetivos. E, por último, mas não menos importante, companheirismo e lealdade dos colegas, do líder e da organização. Trabalho e felicidade, pessoal, também tem a ver com a rede de relacionamentos dentro do nosso ambiente de trabalho. Pessoas que trabalham junto com o melhor amigo têm 7 vezes mais probabilidade de serem engajadas, comprometidas no trabalho. Então pensem nisso, criem um ambiente amistoso, cooperativo, que vocês vão se dar muito bem. Vai ser muito bom de ir na segunda-feira, ninguém vai ficar triste. Obrigado, pessoal. Até a próxima.